Bom dia, queridos. Deus abençoe, graça e paz. Você que está louvando, adorando ao Senhor juntamente conosco, seja de uma forma presencial, aqui na igreja, cumprindo as determinações das autoridades, seja através das redes sociais, do YouTube, do Facebook. É uma alegria que você separou esse momento, essa manhã, para oferecer o seu louvor, a sua adoração. E não importa a modalidade, se presencial, se através da rede social, o Senhor está olhando o seu coração, o Senhor está olhando aquilo que você oferece com o coração sincero, puro, devotado a Ele, e Ele recebe a sua adoração. E assim nós vamos louvando e adorando ao Senhor, e nos alegrando porque não há epidemia, não há vírus, não há força alguma que possa calar a igreja do Senhor, que possa nos impedir de adorar o Senhor. E nós queremos continuar adorando ao Senhor, enquanto vamos daqui a pouco ministrar a palavra. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Aí na descrição do vídeo no YouTube tem ali os dados bancários da IMF, e você pode fazer a sua contribuição, pode fazer o seu Pix, a sua transferência bancária. E nós queremos louvar a Deus e agradecer por cada irmão que tem sido fiel também nessa expressão de louvor e adoração, porque por meio dessas contribuições nós temos tido condição de honrar os compromissos, o aluguel da igreja, as despesas que nós temos para fazer com que todo esse ministério que está alcançando vidas, que está abençoando a sua vida, que está alimentando você, possa continuar acontecendo, né? Então, nós louvamos a Deus por sua fidelidade, que o Senhor prospere ricamente, abençoe a sua vida, o seu ganho, o seu trabalho, que o Senhor proteja, abençoe a sua despensa com fartura, conforme está escrito na palavra dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no texto bíblico de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 21 ao verso de número 23. Mateus, capítulo 7, 21 até o verso de número 23. Você pode acompanhar aí pela tela do seu celular, do seu tablet, da sua TV. No lado esquerdo vai estar aí aparecendo o texto bíblico. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, nós te louvamos e agradecemos porque ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar o nosso ser, para nos moldar, segundo o teu plano, segundo o teu desígnio para nós, como filhos, como servos do Senhor. Nós oramos que à medida que a tua palavra é anunciada nessa manhã, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada, e o teu povo seja abençoado, seja edificado, em nome de Jesus. Te louvamos pela tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Imagine comigo esse seguinte cenário. Vem uma personalidade aqui para a nossa região, para Campo Largo, sei lá, vamos pensar no Circo do Soléu, ou quem sabe o André Bocelli, né? Alguém que você gostaria muito de estar presente naquele evento, de participar, e o ingresso é muito caro, porque é um evento único, é um evento extraordinário, e o evento, por isso, tem o seu preço de ingresso muito caro. Mas você sabia que iria acontecer esse evento, então você trabalhou bastante, você fez as suas economias, você juntou o valor, e você está aguardando ansiosamente o dia em que vai acontecer aquele evento. E
No dia que abre as vendas de ingressos, você busca correr para adquirir o seu ingresso e você percebe que os ingressos estão esgotados, porque pessoas já compraram adiantadamente para vender por um preço mais alto ainda. E aí você descobre que em determinado lugar tem alguém que está vendendo esse ingresso, e você vai e compra o ingresso e paga, e a pessoa que está vendendo esse ingresso diz, na verdade, que está vendendo até mais barato do que os demais que estão vendendo. E mais barato até do que a bilheteria oficial estava vendendo. E você acha que faz um grande negócio, e diz, puxa, eu vou economizar aqui, e olha que coisa boa, essa pessoa está sendo tão boa comigo, né? E acaba comprando aquele ingresso. E no dia do evento, então, você chega todo feliz com seu ingresso para entrar no evento, e qual não é a surpresa quando aqueles que estão ali na entrada controlando o acesso das pessoas ao evento, ao verem o seu ingresso, dizem, você não pode entrar, porque esse ingresso é falso. E você vai ficar chocado e você vai tentar argumentar com aquela pessoa, dizendo, mas eu paguei um preço alto nesse ingresso. Ele vai dizer, eu sinto muito, mas esse ingresso é falso e não permite a sua entrada. Você vai dizer, mas como assim, não tem jeito? Puxa, deixa eu entrar, eu aguardei tanto, eu fiquei esperando muitos dias, eu me preparei para esse evento. Ele vai dizer, sinto muito, você tem um ingresso falso, e com ingresso falso, você não pode entrar. Eu nunca passei por uma situação dessa, mas eu tenho certeza que muita gente já teve essa triste, essa desagradável experiência. O risco de você adquirir um ingresso falso. Um ingresso falso não permite a sua entrada onde você pretendia entrar. E é sobre isso que esse texto fala. Na verdade, queridos, desde o início da minha fé cristã, não importa se você é um novo convertido, se você já está há longo tempo numa caminhada com o Senhor, muitas vezes existe esse conflito de entendimento sobre o nosso ingresso no reino de Deus, sobre a garantia da nossa entrada no céu. E esse conflito, ele se estabelece entre a questão da fé e das obras. Há aqueles que dizem, não, a salvação é somente por você crer em Jesus e isso é tudo. Não importa o que você faça, não importa se você vive uma vida da forma como que você bem entende que deve viver, o que importa é que você creu. E aí você vai encontrar aqueles que vão fazer um contraponto e dizer, quer dizer que você pode viver de uma forma dissoluta, você pode viver sem temor a Deus, você pode fazer o que bem quiser, que o simples fato de você crer em Deus garantir o seu ingresso para o reino de Deus? Ou você vai encontrar aqueles que vão dizer, não, o importa é a forma piedosa como que você vive, é o seu esforço, o seu empenho de fazer boas obras, de ser honesto, de ser puro, e é isso que conta. E aí você vai encontrar aqueles que vão argumentar e vão dizer, mas então você está confiando no seu esforço. Então o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. E a gente, vez após vez, se depara com discussões, com argumentos, exatamente sobre esse tema da entrada no reino de Deus, e o que de fato é necessário para que entremos. Parece que existem escrituras que respaldam tanto um argumento quanto outro. E será que a Bíblia está em contradição? Será que a palavra de Deus está errada quanto a isso? Certamente que não. O que acontece são interpretações equivocadas que fazemos quando pensamos, quem sabe, um texto, tiramos do seu contexto e construímos, baseado naquela escritura, uma doutrina. E o mais perigoso ainda, aplicamos aquele entendimento errado a uma prática de vida que pode, de fato, comprometer a nossa eternidade, o nosso futuro. E Jesus trata exatamente sobre esse tema aqui. Mas, antes de nós falarmos sobre o ensino em si,
eu queria dizer para os irmãos que há algumas peculiaridades nesse texto. A primeira delas é que essa mensagem que Jesus entrega aqui é uma mensagem profética, é algo que aponta para o futuro, é algo que vai acontecer, não é uma parábola, não é uma simulação, é algo que ele está dizendo, isso vai acontecer. Você pode perceber através dos verbos que estão no modo futuro, no tempo do futuro, em cada um dos versículos. Você encontra os verbos, por exemplo, entrará, está no futuro. Então, naqueles dias dirão, está no futuro. E o Senhor Jesus diz que responderá, né? Eu lhes direi, também está no futuro. Então, Jesus está falando que vai chegar um dia que isso aqui que ele está declarando vai acontecer. Segundo aspecto peculiar desse texto, é que o tema central do texto é a entrada no reino dos céus. O que garantirá essa entrada? E uma terceira peculiaridade sobre esse texto é que ele está inserido entre dois outros ensinos de Jesus. O que vem imediatamente anterior, quando Jesus está denunciando os falsos profetas, dizendo que nós devemos cuidar porque eles vêm vestidos em pele de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. E aí Jesus vai trazer a forma como que nós podemos reconhecer se o profeta é verdadeiro ou falso. Nós vivemos no tempo da fake news, das afirmações falsas, né? E Jesus está falando aqui dos fake prophets, né? Dos profetas falsos. E ele vai dizer que você os conhece através do fruto que produz. E ele vai fazer uma analogia dizendo que você não pode colher uvas de espinheiros. Então ele vai dizer, a árvore boa, ela não pode dar mau fruto. E a árvore ruim, tampouco pode dar bom fruto. Então ele diz, pelos frutos vocês os conhecerão. Preste atenção que quando Jesus está trazendo esse ensino, ele está nos alertando e dizendo, é importante observar a prática de vida, o fruto que aquela pessoa produz. O outro texto que vem imediatamente seguinte a esse texto que é o nosso da reflexão de hoje, é aquele texto que Jesus faz uma comparação entre o homem sábio e o homem insensato. E preste atenção que ele vai dizer, o homem sábio é aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que, procurando construir uma casa, cava profunda vala, lança os fundamentos e edifica a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, sopraram contra aquela casa e não a derrubaram. Vieram os rios, bateram contra aquela casa e não a derrubaram porque estava firmada sobre a rocha. Mas o homem insensato é aquele que ouve, mas não pratica. Ele é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Então, nesse sanduíche de mensagens, o meio, o recheio, é o que Jesus está tratando sobre a entrada no reino de Deus. Ele falou antes sobre cuidarmos para olhar para o fruto, e ele fala depois sobre cuidarmos para praticarmos aquilo que nós ouvimos dele como sua palavra. E aí no verso 21 do nosso texto, nós vamos encontrar que nas palavras de Jesus, para entrar no reino de Deus, não é o que eu digo que importa. Quando ele afirma, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor. Mas, no grego existe essa conjunção também, mas, essa conjunção adversativa, é a conjunção alá, que é o mesmo sentido da nossa. É uma ideia que faz um contraponto, né? Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Perceba que Jesus, ele diz que as pessoas vão dizer, ele diz primeiro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Essa forma de linguagem é uma forma chamada epizeuxis, quando você repete seguidamente a mesma palavra,
com o objetivo de dar ênfase. Você está dizendo que aquilo que você fala é muito importante. E Jesus usou essa figura de linguagem, o epizeuxis, várias vezes, quando ele dizia, em verdade vos digo. Outra vez, quando ele se refere a Pedro, a Simão, ele diz, Simão, Simão, Satanás quis peneirar você, mas eu intercedi por você. Então, quando você vê nas Escrituras essa repetição de expressão, ali nós encontramos uma ênfase, algo que é muito importante. E Jesus está dizendo aqui que pessoas vão um dia chegar diante dele, usando essa ênfase. Ou Jesus está dizendo aqui nesse primeiro versículo 21, que muita gente está vivendo a fé cristã baseado nessa ênfase. O fato de afirmarem que Jesus é Senhor de sua vida. E ele está dizendo, não adianta você viver a sua vida pensando com essa ênfase, dando importância ao que você diz, Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Não adianta você viver a sua vida cristã crendo nessa ênfase, se você não faz aquilo que é a vontade do Pai. Esse é um ensino claro, não há outra interpretação para isso que Jesus está dizendo. Depois ele vai dizer que as pessoas naquele dia, vai chegar um dia do juízo, vão chegar diante dele e vão invocar esse argumento. Vão aplicar esse epizeuxis de novo, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome, não fizemos isso e aquilo. E Jesus está dizendo, não adianta ênfase, não é o que você diz que importa, mas é você fazer a vontade do Pai. Agora preste atenção que quem está praticando essa figura de linguagem aqui nas palavras de Jesus, esse epizeuxis, não é Jesus, são as próprias pessoas. São aqueles que se declaram crentes, que confiam em Deus, devotos no Senhor, adoradores, religiosos, que invocam o nome do Senhor, pondo a sua confiança nas palavras que declara, porém vivendo de uma forma divorciada daquilo que eles declaram. E aí, amados, nós vamos ver que essa mesma mensagem que Jesus relata aqui, conforme consta no Evangelho de Mateus, o doutor Lucas, no seu Evangelho, também vai reportar essas mesmas palavras lá no capítulo 6, verso 46 de Lucas. O Senhor Jesus diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Aqui está a mesma figura de linguagem, o epizeuxis, né? A ênfase. De que adianta vocês enfatizarem que eu sou Senhor da vida de vocês? De que adianta vocês dizerem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Bom, queridos, onde reside o perigo dessa abordagem de vida, dessa forma de viver? Confiando muito no que você diz e não atentando para fazer a vontade de Deus. Acontece que as pessoas invocam, muitas vezes, outras passagens bíblicas, como, por exemplo, Romanos 10, 17, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pastor, ali está escrito, basta confessar com a boca e crer com o coração. Ou alguém vai invocar Atos capítulo 2, verso 21, que diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poxa, então é só eu invocar o nome do Senhor, aí está a minha salvação. Ou alguém pode invocar Atos capítulo 4, verso 12, quando Pedro diz, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o que dizer de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não é através de obras,
para que ninguém se glorie. Alguém pode dizer, então, pastor, nós estamos vivendo no tempo da graça. A graça de Deus é o que nos garante a salvação. Invocar o nome do Senhor e confiar nessa graça é tudo o que nós precisamos para entrar no reino de Deus. Então, amados, esse ensino de que confessar Jesus é tudo que é necessário, deixando assim de fora a necessidade de um arrependimento, isso abriu a porta para uma graça, entre aspas, que é licenciosa, que é permissiva. Esse é o falso ingresso. Esse é o grande risco, de você achar que está com ingresso no bolso, de você achar que esse ingresso é válido, e você chegar naquele dia e ter uma triste surpresa. Porque o texto que Jesus fala para nós é um texto marcado por surpresa. As pessoas vão se surpreender. Naquele dia, muitos que vão chegar diante dele vão ter uma triste surpresa. Porque estão confiando simplesmente em invocar o nome do Senhor, simplesmente acreditar que a salvação é um presente de Deus e que não há nada que você precise fazer, e por achar que a graça de Deus é tudo. Mas eu queria ler com você Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, porque o apóstolo Paulo nos traz uma compreensão precisa do propósito da graça. As pessoas estão interpretando o que é graça. Muitas pessoas olham para a graça como algo que pode encobrir os seus pecados e faz com que Deus tenha uma vista grossa para a nossa forma de viver. Olha aí o que diz. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Falando sobre a graça, diz assim: ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Pausa aqui. Deixa o texto aberto aí, preste atenção. A palavra de Deus está dizendo que a graça nos foi concedida com um propósito. Qual é a função da graça? Qual é o propósito da graça? Como que essa graça deve ser aplicada em nossa vida? Ela nos ensina a renunciar, ou seja, a abrir mão, a negar, a abnegar, a deixar a vida ímpia, a deixar a impiedade, as paixões mundanas, e então a vivermos de uma maneira sensata, justa e piedosa nessa era, nesse mundo, nesse momento que estamos vivendo. Então a graça aqui, ela é diferente do que muita gente compreende ser graça. A graça é diferentemente do que muitos pensam, não, mas eu vou viver de qualquer forma, porque nós estamos no tempo da graça. Aqui está dizendo exatamente o contrário. Não, a graça te foi concedida para que você renuncie viver de qualquer forma. Para que você renuncie viver de forma ímpia. E o texto segue dizendo: enquanto aguardamos a bendita esperança. Que esperança é essa que todos nós, os crentes em Cristo Jesus, aguardamos? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O texto segue dizendo: ele se entregou por nós. Olha aqui o propósito do sacrifício na cruz. Por que Jesus morreu? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Nós fomos resgatados do reino das trevas com um propósito, para praticarmos as boas obras. Então, amados, esse engano do falso ingresso, ele é mais fortalecido ainda
quando as pessoas percebem que realizaram atos poderosos em nome de Jesus. Veja aí comigo o verso 22 de Mateus, que nós estamos acompanhando. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, novamente o uso daquela ênfase. Não profetizamos nós em teu nome? Preste atenção uma coisa. Você já imaginou o impacto do ministério profético? É algo tremendo, né, queridos? Nós tivemos, no ano retrasado aqui, né, o pastor Ebenezer, muito usado por Deus nessa área profética, e como que Deus trazia palavra de conhecimento, revelação, né? É impressionante você ver o impacto do ministério profético quando você olha para as escrituras, o efeito, a importância do ministério profético. E aqui Jesus está dizendo que naquele dia vai haver surpresa, porque pessoas que declaravam, Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, e não apenas declaravam, mas pessoas eram usadas, eram instrumentos na profecia. Pessoas que profetizaram em nome de Jesus, vão chegar e vão dizer, mas em teu nome nós profetizamos, como assim? Como assim esse ingresso não é válido? Olha aqui, eu profetizei no teu nome. Outros vão dizer, em teu nome não expulsamos demônios. Pense no impacto do ministério de libertação. Pense uma pessoa chegar diante de alguém oprimido pelo diabo, possesso, endemoniado, e ele, na autoridade que há no nome de Jesus, repreende aquele espírito e liberta aquela pessoa, livra aquela pessoa daquele cativeiro, e fez isso em nome de Jesus. Essa pessoa vai chegar naquele dia e vai dizer, Senhor, Senhor, eu te confessei como Senhor da minha vida, eu confiei que Tu eras o Senhor da minha vida, e inclusive, eu pude ministrar a libertação a tantos oprimidos e cativos do diabo, em Teu nome. Essas pessoas vão estar surpresas, porque tiveram um ministério de poder, e outros vão dizer, em Teu nome não realizamos muitos milagres. Você pode imaginar o poder, o impacto do ministério de maravilhas, de sinais, de cura. Você pode imaginar uma pessoa que chega diante de alguém que está com uma enfermidade, com um diagnóstico sem solução para a ciência, para a medicina, e essa pessoa impõe a mão sobre aquele enfermo e ele é instantaneamente curado. Como que você vai olhar para uma pessoa dessa e você vai dizer, não é de Deus? Como que você vai olhar para uma pessoa dessa que proclama, que declara Jesus como Senhor da sua vida, que é poderosamente usado em sinais, em milagres, e você vai dizer, ele não é de Deus? E se a gente parar para pensar, quantas pessoas hoje, nesse momento, estão exatamente nessa condição? Operando sinais, profetizando, um ministério poderoso de libertação, abrindo seus lábios e declarando, Senhor, Senhor. E na verdade, Jesus diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu pergunto a você, libertar os cativos não é vontade do Pai? Profetizar não é vontade do Pai? Paulo diz, quisera eu que todos vocês profetizassem. Realizar curas e milagres não é a vontade do Pai? Jesus falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará.
Então, essas pessoas aqui que vão ser surpreendidas com o ingresso falso que vão tirar do bolso, de certa forma, algumas de suas ações, nós podemos dizer que eram ações que estavam condizentes com o que é a vontade do Pai. Preste atenção, queridos. Eu não estou pregando aqui nessa manhã, quero deixar isso bem claro, que a salvação é alcançada por meio de obras. Não estou dizendo de forma alguma que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Jesus é a porta. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio de Jesus. Porém, as obras atestam o arrependimento, que se traduz em uma mudança de vida. Vida essa que passa a ser guiada pela vontade de Deus. É isso que João Batista vem denunciando em Mateus capítulo 3, verso 8, quando ele diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Lembram que essa passagem que Jesus está nos ensinando vem com o ensino antes sobre detectar o falso profeta através de observar o fruto. E aqui João Batista está dizendo: deem fruto, mostrem fruto que evidencie o arrependimento. Então, qual que é a diferença desse conflito de entendimento entre os que acreditam em salvação pelas obras e os que acreditam na salvação pela fé? Vou tentar explicar para vocês. Aqueles que se apoiam nas obras como uma garantia, como seu falso ingresso para a salvação, eles têm a convicção do pecado, sabem que são pecadores, mas para lidar com essa culpa do pecado, eles fazem uma abordagem de compensação. Eles tomam o rumo das boas obras, da prática, da caridade, das coisas boas, de ajudar o próximo, como uma forma de compensar. Então, eles fazem um esforço humano para compensar os erros. É como se fosse uma balança de dois pratos, e num prato você tem ali uma medida de pecado que está pesando, e ele vai tentar produzir, colocar no outro prato boas obras, até que essa balança alcance um equilíbrio, e através desse equilíbrio ele se considere justo, apto para entrar no reino de Deus. Ele alcança aquele ponto que ele diz: o meu ingresso é válido para entrar no reino de Deus. Isso é um equívoco, isso é um erro. E muitas religiões seguem essa utopia, seguem essa falsa esperança. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, fazendo promessas, fazendo obras de caridade, fazendo muitos sacrifícios, como uma forma de compensar os erros que cometeu, os pecados que cometeu, e pondo nisso a esperança de, quem sabe, quando vão chegar um dia diante de Deus, vai haver ali um juízo que vai comparar as obras ruins e as obras boas, e vai ver qual é o saldo, e quem sabe ela tem a esperança de que o saldo dela seja positivo, e através de todo esforço que ela fez, ela possa ouvir da boca do Senhor: pode entrar para o reino de Deus. Isso é um engano, porque a capacidade humana, a força humana, não tem condição, não tem como produzir esse esforço. A outra abordagem da salvação pela fé, é que o pecador, ele tem convicção do pecado. Ele sabe que ele está numa posição miserável diante de Deus sem a salvação. O destino dele é a perdição. Mas ao invés de ele se lançar para um caminho de compensar com o seu esforço humano, o que ele faz? Primeiro ele se arrepende. Ele se arrepende genuinamente do seu pecado.
ele confessa, ele admite que é um pecador, ele confessa os seus pecados. E ao invés de partir para o seu esforço próprio, ele olha para a cruz, ele olha para Jesus, ele olha para o sacrifício vicário, que pagou o preço desses pecados que ele cometeu naquela cruz. Que Jesus pagou esse preço. E aí ele recebe, ele crê no sacrifício de Jesus. Ele se arrepende, ele confessa, e ele aceita essa salvação que Jesus oferece para ele. O resultado disso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, essa expressão novo nascimento significa que a pessoa passa a ter uma vida nova, uma vida diferente. Ele passa a ter uma prática de vida agora dirigida pelo Espírito Santo. E essa prática de vida dirigida pelo Espírito Santo implica que ele toma decisões de negar a si mesmo, de renunciar à sua vontade, de deixar o pecado, de renunciar ao pecado, não para comprar a salvação, mas porque ele recebeu a salvação. Vamos ver um exemplo disso na prática. Lucas, capítulo 19, versos de número 8 e 9. Lucas, capítulo 19, 8 e 9. Vocês conhecem o contexto. Jesus ia passando pelo seu caminho e havia ali um homem chamado Zaqueu que queria ver Jesus. Ele era de baixa estatura, ele sobe então no sicômoro para ver Jesus, e Jesus, passando por ali, olha para ele e diz: Zaqueu, me convém ir na sua casa hoje. Zaqueu desce depressa, com muita alegria recebe Jesus em sua casa, e quando Jesus está ali, Zaqueu, que tinha uma reputação terrível como um pecador, como um explorador, como alguém que extorquia as pessoas, alguém que tirava dinheiro, alguém que era desonesto na forma como que lidava com o dinheiro. Ele era conhecido da sociedade como sendo esse homem desonesto. E não somente ele era conhecido, como ele tinha consciência disso. Mas quando Jesus entra na sua casa, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, olha o que ele declara, versos 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que Zaqueu está dizendo para Jesus? Eu tenho consciência do que eu fiz de errado. Eu me arrependo do que eu fiz de errado. E eu estou tomando uma decisão agora, Jesus. Eu estou abandonando essa prática errada para viver de acordo com aquilo que é a tua vontade, que é a vontade do Pai que está nos céus. A resposta de Jesus a Zaqueu é a seguinte: hoje houve salvação nessa casa. Que coisa linda. Sabe o que Jesus disse para Zaqueu? Esse ingresso é válido. Esse ingresso é legítimo. Esse ingresso é autêntico. Porque é um ingresso marcado pelo arrependimento e pelo abandono da velha prática. É um ingresso marcado por uma convicção de pecado e por um reconhecimento de que Jesus é a salvação e que ele precisa fazer a vontade de Deus. Zaqueu abandonou a prática e Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Agora vamos lá para o verso 23 do nosso texto. Verso 23 de Mateus capítulo 7, né? Diz assim: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados, aqui no verso de número 23, Jesus faz uma declaração ainda mais chocante. Ele diz: nunca
os conheci. Como assim? Jesus está dizendo para aquelas pessoas que ao longo de toda a sua vida invocaram essa expressão Senhor, Senhor. Confiaram que Jesus era Senhor de suas vidas. Jesus está dizendo para essas pessoas que tiveram um ministério de libertação, de operação de milagres, de profecia. Jesus está dizendo para eles, nunca os conheci. Não sei quem vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqui, queridos, está a chave que distingue aqueles que fazem a vontade de Deus daqueles que só invocam, aqueles que só dizem a vontade de Deus. A chave está nessa expressão, aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas aqueles que... A chave está aqui quando ele diz assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Essa é a expressão-chave que distingue. Afastai de mim, vocês que praticam o mal. Essa expressão, praticar o mal, é o verbo grego praticar, ergadzomai. Ergadzomai significa ergo, é a palavra para trabalho. Trabalho no sentido de uma ação que você repete todos os dias. Quando eu pergunto qual é o seu trabalho, Lincoln, aí o Lincoln vai me dizer, bom, eu trabalho na parte de mecânica de automóveis. Ah, entendi. O que isso significa? Que todos os dias ele repete aquelas atividades. Que todo dia ele se lança naquele contexto e ele repete ações de reparar o veículo. Se eu perguntar para o Marco, qual é o seu trabalho? Ele diz, eu trabalho produzindo móveis. Isso significa que todos os dias ele vai para um local de trabalho, ele pega aquelas ferramentas, ele pratica aquelas tarefas, ele repete constantemente. Esse é o sentido de ergadzomai, é trabalhar, repetir um ato constante. Então, diz, aqueles que praticam o mal, ergadzomai, que é trabalhar, mas mal, aqui a palavra mal é anomia, né, que é a junção de duas palavras, o prefixo a, que é desprovido de, ou sem, e nomos, que significa lei. Então, anomos, ou anomia, significa sem lei. Aqueles que praticam uma vida sem lei, ou aqueles que estão violando a lei, aqueles que praticam constantemente a violação da lei. É isso que significa anomia. Então, Jesus está dizendo para eles, apartai-vos de mim, vocês que praticam, que trabalham, que todos os dias repetem isso, que fazem constantemente a violação da lei. Ou seja, o que é a violação da lei? Ele não está falando aqui da lei de Moisés, da lei dada no Sinai, ele está falando daqueles que violam a vontade do meu Pai. A vontade do Senhor é conhecida, todos nós temos a palavra de Deus disponível para nós. E nós podemos lê-la, consultá-la, permitir que essa palavra molde o nosso caráter e nos mostre como tomar as decisões na vida. Mas quando eu sei que o que eu estou fazendo é errado, e conscientemente eu transgrido a vontade do Pai, e faço isso de uma forma constante, eu me torno um trabalhador da ilegalidade. Eu me torno alguém que pratica isso aqui, né? Trabalha violando a lei. Ergadzomai. Quebra, viola a lei constantemente. Vamos ver alguns exemplos. Vamos dizer que a pessoa que ela declara, Jesus é o meu Senhor, eu creio em Deus, mas ele vive numa prática de, vamos dizer, quem sabe, pornografia.
Ninguém está vendo o que ele está fazendo, ele está lá de trás da tela de um computador, praticando, alimentando aquele hábito. Essa pessoa pode ter até um ministério poderoso. Essa pessoa pode ter até um ministério reconhecido internacionalmente. Mas se ele não abandonou a prática do mal, naquele dia ele vai ter uma triste surpresa. Ele vai tomar conhecimento de que o ingresso dele é falso. E olha, queridos, por incrível que pareça, há pesquisas aí feitas nos Estados Unidos que uma grande porcentagem de pastores, de ministros, tem sérios problemas com pornografia. A pessoa um dia está no púlpito da igreja pregando uma mensagem, orando, abençoando a vida de pessoas, ensinando a palavra de Deus, e num outro momento ela está trancada no seu quarto, num computador, no seu celular, emprestando os seus olhos para ergadzodmai anomia, para praticar aquilo que viola a vontade de Deus. Ou talvez a pessoa, ela pauta os seus negócios, ela lida com o dinheiro de uma forma desonesta. Ela faz contratos ilegítimos, ela engana, ela tira vantagem das pessoas, ela explora, ela manipula as situações de uma forma ilegal, ilegítima, desonesta, para tirar proveito. Mas, no dia do culto, ele está lá levantando as mãos e declarando: Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor. Ele pode até ir na casa de alguém e orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Ele pode, de repente, chegar diante de alguém que está oprimido pelo diabo e repreender aquele espírito maligno em nome de Jesus. Mas ele está praticando aquilo que não é a vontade de Deus. Ou às vezes a pessoa vive um estilo de vida que a mentira faz parte da vida dele. Qualquer situação que significa uma ameaça, ele lança mão desse artifício da mentira para se garantir, para se proteger, para se livrar, para escapar. Mas ele está no púlpito pregando, ele está dizendo Senhor, Senhor, mas ele vive na prática da mentira. Ou a mentira no sentido de ele viver alguém que na verdade ele não é. Ele enganar as pessoas, ele vender uma imagem daquilo que de fato ele não é. Ou ainda, a pessoa vive com um hábito, com um linguajar sujo. Ele vem para a igreja, abraça os irmãos, louva, canta, vai com a Bíblia debaixo do braço, ele ora, diz Senhor, Senhor. Ele pode até profetizar, orar por milagres, mas no dia a dia, no momento da raiva, no momento que ele está revoltado com alguma situação, a sua boca lança impropérios, palavras sujas, palavrões, ou às vezes nem em momento de raiva, no momento de descontração, ele lança mão de piadas sujas. Ou numa linguagem, conversando com as pessoas, ele abre a sua boca para deixar sair palavras imundas. O que ele está fazendo? Violando a vontade de Deus. Ele está trabalhando a anomia. Ele está violando a lei de Deus. Ou às vezes ele é tão avarento, é tão apegado ao dinheiro, que ele vê o necessitado e ele tira a sua vista, ele deixa de ajudar, ele deixa de socorrer, ele deixa de amparar. Ele vem para a igreja, contudo, não tem esse coração sensível ao necessitado. É exatamente aí que está a chave que distingue o que é o falso ingresso do ingresso autêntico.
Porque se eu me arrependi de verdade, se eu declarei que Jesus é Senhor da minha vida, não apenas com a minha boca, mas com o meu coração, fruto de um arrependimento verdadeiro que se traduz numa mudança de vida, a prática da minha vida, o fruto que eu vou produzir, vai atestar que houve, de fato, um novo nascimento. Se não é só performance. Se não é só enganar os outros e enganar a si mesmo. Para chegar naquele dia e ter uma surpresa de que o teu ingresso é falso. Você comprou o ingresso falso achando que estava se dando bem, achando que estava fazendo a coisa certa. Portanto, queridos, de nada adianta dizer que Jesus é Senhor, ter um ministério operante, em nome de Jesus, se não houver um rompimento com a prática do pecado. Essa mensagem, ela tem o mesmo teor do ensino que Jesus entrega em Mateus capítulo 25, versos 41 a 46. Vamos ver? Mateus 25, 41 a 46. Jesus aqui no chamado, naquele sermão profético, né? Entre muitas coisas que ele traz ali, ele vai falar de algo que acontecerá no dia do juízo. Ele diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então eles responderão ao Senhor: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus está deixando aqui bem claro, queridos, que esse ingresso era falso, que esse ingresso ia mandar eles para um outro evento, para um evento de terror, para um evento de sofrimento, para um evento de dor eterna. Veja que Jesus está colocando uma ênfase nisso. Jesus, ele não está aqui dizendo: olha, naquele dia, vocês que simplesmente disseram: Senhor, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, esses vão entrar para o reino que está preparado. Não. A nossa salvação não é pelas nossas obras, é pelo sacrifício de Jesus que pagou pelos nossos pecados. Mas se essa minha entrega de vida a Jesus não se traduzir em fruto que evidencie esse arrependimento, a minha confissão foi falsa, fake, foi enganosa. Eu comprei um ingresso falso. Portanto, amados, eu posso praticar todas essas boas ações. Eu posso ajudar o necessitado, eu posso visitar o encarcerado, eu posso vestir o que está sem roupa, eu posso dar de beber ao que está com sede, dar de comer ao que está com fome. Mas se eu não me arrepender, se eu não crer e aceitar no sacrifício de Jesus como pagamento pelos meus pecados, de nada adiantará todas essas boas ações que eu pratiquei. Tem muitos grupos religiosos praticando isso aí, fazendo caridade, fazendo boas ações, alguns achando que isso vai lhes garantir a eternidade, outros achando que eles vão encarnar numa próxima vida com menos sofrimento, porque viveram de uma forma melhor nessa vida aqui, e através das suas boas ações pavimentaram um caminho para uma vida melhor na próxima encarnação. Outros vão acreditando que vão evoluindo até atingir um estado de iluminação, de perfeição.
de nada vai adiantar, queridos, para a eternidade. Eu tenho que fazer essas coisas confiando no sacrifício de Jesus. Por outro lado, se eu confessar a Jesus como Senhor, se eu me tornar uma pessoa extremamente atuante no ministério, seja no ministério profético, de libertação, de curas, milagres, mas se eu não me arrepender, abandonando a prática do pecado e passando a viver uma nova vida de prática, de fazer o bem, de viver de forma honesta, piedosa, temente a Deus, como resultado do meu arrependimento, também de nada adiantará. Sabe, amados, eu corro o risco de chegar naquele dia e dizer: Senhor, 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 em teu nome eu não preguei um sermão poderoso naquele domingo de manhã? Ou alguém que estava aqui dirigindo o louvor dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu não dirigi aquele louvor ungido, abençoado, que até tirou lágrima dos olhos das pessoas. Ou alguém pode dizer: Senhor, naquele dia eu não fiz uma oração tremenda, uma oração fervorosa, longa, abençoada. Se qualquer um de nós estivermos envolvidos em ministério, fazendo todas essas coisas, declarando que Jesus é Senhor, mas nós não tivermos tomado a decisão de romper com o pecado, o nosso ingresso vai bater na trave. Nosso ingresso vai chegar lá e vai dizer: com esse ingresso você não entra, é falso. Esse ingresso é para outro lugar. Misericórdia. Então, queridos, eu queria concluir essa mensagem dizendo que arrependimento, fé em Jesus e prática da palavra de Deus, da vontade de Deus, todos esses são elementos que definem a nossa salvação. Esse é o ingresso autêntico. Não podemos subtrair nenhum desses elementos. Se o fizermos, certamente ouviremos naquele dia: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Teremos assim adquirido um ingresso falso, fake. Os irmãos estão entendendo essa mensagem? É muito claro, queridos, é muito claro. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos passar uma imagem de piedade, de vida santa, através das nossas palavras, da nossa forma de vestir, mas lá no fundo, lá no íntimo, a gente sabe se a gente rompeu com o pecado ou não. Pastor, isso significa que eu nunca mais vou pecar? Não. O pecado deve ser um acidente na nossa vida, não uma prática. Por isso que está lá aquele verbo, ergozomai, trabalhar. É algo que você faz todos os dias, consciente, comprometido com aquilo. Então, a violação da lei você faz consciente. Então, como aquelas práticas que eu mencionei, alguns exemplos, e há tantas outras. Quando nós vacilarmos em algum momento, um pecado que nós praticarmos, se nascemos de novo, se realmente somos convertidos e declaramos Jesus como Senhor, Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, imediatamente o nosso coração é compungido, é contristado pelo Espírito de Deus, e nós somos impelidos para um lugar de arrependimento, de lamento, de pedir perdão, de ser tomado por um sentimento de que eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. E é o que te leva para tomar essa decisão, de dizer: eu não vou mais fazer isso. Aí sim, queridos, aí você está com o ingresso genuíno e verdadeiro. Então, na verdade, não existe uma coisa contra a outra. Não existe uma divergência de ensino. Os dois ensinos apontam para a mesma coisa. Precisamos sim confessar Jesus como Senhor. Sem Jesus, nessa história, não existe salvação. Jesus na cruz, ele estava pagando o preço pela nossa salvação.
Mas sem arrependimento também não existe salvação. Tudo faz parte do mesmo projeto de Deus. Então eu espero nessa manhã que você que ouviu essa mensagem tenha isso bem esclarecido, se talvez ao longo da sua caminhada na fé, você sempre pensou sobre essas duas abordagens como sendo uma contra a outra, conflitantes, e sem saber ao certo o que uma dizia ou outra, nessa manhã que você possa tomar a decisão, se você ainda não fez, de acertar a sua vida com Deus. Se você está vivendo aí práticas, que ainda que ninguém esteja sabendo ou vendo, mas você sabe que são práticas, uma vida constante, marcada por algo que não é a vontade de Deus, essa é a manhã para você se arrepender de verdade, porque a gente não sabe se o amanhã nos pertence, a gente não sabe quanto tempo mais tem de vida, e dura coisa é você ser surpreendido por um momento em que uma fatalidade vem, você passa dessa vida para chegar diante do Senhor e ouvir essas palavras, porque Ele falou que isso aqui um dia vai acontecer. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Mas Ele vai responder, nunca os conheci. O seu ingresso é falso. Então tenha a oportunidade dessa manhã de se arrepender. Não para que as pessoas vejam lágrimas correndo no seu rosto de arrependimento. Não para você convencer ninguém que você é alguém piedoso e agora arrependido. Mas entre você e Deus, aí onde você está, é o momento de você fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de talvez estar brincando com o Evangelho, de estar vivendo uma vida achando que era algo que me garantia entrada no reino de Deus, mas na verdade eu estava fazendo aquilo que não era a tua vontade. E hoje, nessa manhã, eu entendi o perigo, a seriedade que tem de viver dessa forma. Ou talvez, se você está nessa manhã ouvindo essa mensagem e pensando que todo o teu esforço pelas boas obras, por fazer aquilo que é ajuda ao próximo, uma vida honesta, mas não confiando no que Jesus fez na cruz, você também pode se arrepender de colocar sua confiança no seu esforço próprio. E dizer, Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei que sem a compreensão, sem aceitar a Tua oferta daquele sacrifício na cruz, não há salvação para mim. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos responder a essa mensagem. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra que nos ensina, porque mediante essa palavra que nos foi anunciada nessa manhã, nós não precisamos ser pegos de surpresa, como muitos serão surpreendidos naquele dia, conforme o Senhor declarou. Nós não queremos ser achados entre aqueles dos quais o Senhor diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos declaram Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, não apenas porque disseram isso, mas porque viveram fazendo a vontade do Pai. Mas muitos, Pai, que estão somente confiando no que dizem, mas vivem praticando o que não é a Tua vontade, esses serão surpreendidos e nós não queremos estar entre eles. O Senhor é o Deus que sonda as mentes e os corações, e nós oramos para que nessa manhã o Senhor faça uma escaneio íntimo do nosso coração, Senhor. O Senhor é aquele que prescruta o íntimo, Pai. Veja se há em mim, veja se há em cada um dos meus irmãos um estilo de vida marcado por uma prática de licenciosidade, de imoralidade, de perversão, de desonestidade, de impiedade, de mentira, de linguagem suja, de comportamentos imorais, de pensamentos impuros. Senhor, nós queremos nessa manhã nos arrepender, não momentaneamente, Senhor,
mas um arrependimento genuíno que significa uma mudança de vida. E começarmos a partir desse dia a viver de uma forma temente ao Senhor, que agrada ao Senhor, que faz o que é a tua vontade, para que ao invés de ouvirmos dos teus lábios, nunca os conheci, nós possamos ouvir como o Senhor se referiu a Jesus: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, porque faz a minha vontade. Ajude-nos a viver esse evangelho autêntico, Pai. Não confundindo o verdadeiro conceito de graça, usando a graça como salvo-conduto para as nossas práticas pecaminosas, mas entendendo que a graça nos foi concedida para que nós renunciemos à impiedade e vivamos de uma forma santa, justa nesse presente século, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Eu oro para que a Igreja Missionária Evangélica Filadélfia, cada irmão, cada irmã que congrega conosco, que todos naquele dia, Senhor, cheguemos diante do Senhor com ingresso autêntico e entremos, Pai, para o reino. E entremos, Senhor Deus, e ouçamos do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo que te foi preparado. Senhor, que nenhum de nós seja achado como alguém que adquiriu um ingresso falso e seja barrado naquela entrada. Traga essa consciência e esse temor em cada coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido aí abençoado com essa palavra. Quero te pedir um favor, meu irmão, minha irmã. Compartilha esse vídeo aí com pessoas que você conhece, amigos, com vizinhos, com outros irmãos. Se você foi abençoado com essa mensagem, se ela te ajudou, se ela trouxe esclarecimento, se ela elucidou questões que você tinha dúvida, pode ser que outras pessoas também tenham dúvidas. Pode ser que outras pessoas estão vivendo uma vida arriscada, uma vida perigosa, pela falta de ensino. Então você pode lhes fazer um grande favor, compartilhando essa mensagem com eles, para que eles também possam refletir, ponderar sobre sua vida e tomar uma decisão definitiva quanto à forma quanto querem viver. Ok? Deus abençoe.